Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão. Vamos ao estudo do Livro dos Espíritos, com o capítulo 2 da parte primeira dos elementos gerais do universo. Quer dizer, de tudo aquilo que compõe esse universo onde a gente habita. E um primeiro ponto que a gente tem que destacar é que não é dada à nossa humanidade conhecer o princípio das coisas. Quer dizer, de onde as coisas vêm, como elas realmente são formadas. Porque Deus não permite que todo conhecimento seja revelado ao homem neste mundo. Mas à medida que vamos nos evoluindo, nós nos tornamos mais capazes de conhecer essas verdades que nos são ocultas e também nos tornamos mais capazes de desenvolver habilidades para compreender, para reconhecer esse universo tão bonito, tão complexo ao nosso redor. E uma das maneiras de desenvolver essas habilidades é a ciência, que nos foi dada justamente para o adiantamento em todas as áreas da nossa vida. Porém, essa ciência ela não consegue ultrapassar os limites estabelecidos por Deus e também, se Deus achar conveniente, Ele pode revelar o que a ciência ainda não foi capaz de compreender. E esse fato a gente pode observar, por exemplo, nas práticas orientais, milenares que já afirmavam que sentimentos negativos, como raiva, como a ausência do perdão, como rancor, eles são sentimentos capazes de nos adoecer. E sempre que eu falo aqui sobre evolução, eu também acabo falando sobre desprendimento da matéria. A gente fica falando, temos que nos desprender da matéria, essa matéria ainda não segura. Mas o que é essa matéria? A ciência, a nossa ciência, ela define matéria como tudo aquilo que tem extensão, tudo aquilo que é capaz de ser medido e que nos gera sensações. Mas a matéria, ela também existe em estados que não somos capazes de perceber. Essa matéria pode ser, por exemplo, tão sutil, tão etérea, que não nos causa nenhum estímulo, não conseguimos ver, sentir, ouvir, cheirar, não conseguimos. Então e a gente pode ver isso, por exemplo, como o fluido cósmico universal, que é um fluido que está em todo o universo, mas não somos capazes de percebê-lo, e como o perispírito, que somente poucos médiuns conseguem visualizá-los. Contudo, isso tudo é matéria. Então, matéria, na verdade, ela é o laço que prende o espírito. Ela é um instrumento que utilizamos e um instrumento que também age sobre nós. Uma vez que essa matéria testa a nossa capacidade de ser mais ou menos desprendido dos bens, de abnegação, e também nos serve como provações. Então é desse ponto de vista que a gente pode afirmar que a matéria ela é o agente e a matéria ela também é o intermediário com o auxílio do qual e sobre o qual o espírito atua para o desenvolvimento dele. E quando a gente considera matéria, a gente tem que pensar sobre esse fluido cósmico universal que eu já citei, que ele é, na verdade, uma matéria quintessenciada, ele é como se fosse uma energia de tão sutil que ele é. Ele é utilizado para a formação da matéria mensurável, como a gente conhece, como a gente palpa, como a nossa ciência conhece. E esse fluido cósmico universal, ele desempenha um papel intermediário entre o espírito e a matéria. Quer dizer, sem esse fluido cósmico universal, o espírito não seria capaz de agir sobre a matéria, de moldá-la, de dar a ela capacidades, habilidades, características, e também esse fluido cósmico universal ele é o que garante que essa matéria, como a gente conhece, ela não esteja em estado de divisão, não esteja dispersa, não esteja desorganizada. Então o fluido cósmico universal ele é o que dá organização à matéria do universo. E essa matéria desse universo, ela é formada desse um só elemento primitivo, que é o fluido cósmico universal, que pode passar por transformações e adquirir qualquer propriedade. E essas propriedades da matéria, elas são modificações que essas moléculas elementares sofrem por efeito de união em certas circunstâncias. Bastante químico, né? E essa matéria ela é dotada de 3 propriedades essenciais. A primeira é a força, a segunda é o movimento e a terceira é a disposição das moléculas. E qualquer outra propriedade
da matéria, ela não passa de efeito dessas três características, que variam conforme a intensidade da força, a direção do movimento e a estrutura da disposição dessas moléculas. E a gente tem falado de espírito aqui. Nós somos espíritos. O espírito tem que se desprender da matéria. Mas afinal, o que é esse espírito? O espírito é o princípio inteligente que povoa o universo. Então, todo ser que esteja no universo e possua inteligência, ele automaticamente é um espírito. A inteligência é um atributo essencial do espírito. E os mentores, eles afirmam que é muito difícil analisar e caracterizar esse espírito com a nossa linguagem, que ela é pouco desenvolvida, ela ainda é muito limitada. Uma vez que para nós tudo aquilo que não é matéria não é nada. E se a gente falar que o espírito ele não é nada, ele não existe. Isso não seria concebível. Seria o mesmo falar que nós não existimos. Simplesmente por ele não ser matéria, ele não ser palpável. O espírito e a matéria, eles são distintos, são elementos diferentes um do outro. Mas a união entre espírito e matéria ela é extremamente necessária, primeiro, para o nosso desenvolvimento, como a gente já citou, e também como nossa missão de intelectualizar a matéria. Como assim intelectualizar a matéria? Dar ordem, dar sentido e dar utilidade a essa matéria, de organizar esse mundo material de maneira que ele tenha utilidade a todos. Então, existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. A matéria como sendo de origem do fluido cósmico universal e servindo também como instrumento de evolução, e o espírito como a essência inteligente do universo. E acima de tudo isso, existe Deus, como a gente já definiu em aulas anteriores. Então, a gente tem Deus, espírito e matéria como constituindo tudo que existe no universo. É a nossa trindade universal. E para a gente finalizar essa aula, a gente tem falado de universo, o que está no universo, né? E quais são as características desse universo? Esse universo ele é, acima de tudo, infinito. Né? Se a gente fosse imaginar um limite para o espaço que existe, por mais distante que a nossa imaginação coloque esse limite, né? A gente ia imaginar que ia ter, por exemplo, uma parede aqui, mas que alguma coisa estaria além dessa parede, desse limite. Né? Então a gente vai gradativamente entendendo que não existe um limite para esse universo, que esse universo é infinito. E a gente também muitas vezes fala sobre o espaço sideral, sobre o vazio. E tudo que é aquilo que a gente chama de vácuo, de vazio absoluto, na verdade não existe. Não existe nenhum lugar do universo que esteja vazio. Muitas vezes esses ambientes que a gente não vê matéria, eles na verdade estão ocupados por algum tipo de matéria que escapa aos nossos sentidos. A gente pode caracterizar, por exemplo, colônias e organizações espirituais que estejam nesses ambientes e também um ambiente onde esteja o fluido cósmico universal. Então não existe vazio. Onde não existe nenhuma organização, nenhuma estrutura material ou espiritual, o fluido cósmico universal preenche esse espaço. Então a nossa aula fica por aqui. A gente vai disponibilizar uma enquetezinha lá no nosso Instagram para vocês perguntarem, para a gente testarem um pouquinho esse conhecimento que a gente passou aqui. Qualquer coisa vocês podem nos procurar pelo Instagram Mocidade Espírita Meimei, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. A nossa aula fica. Pra melhorar, sintonizar o coração nas ondas do amor e da razão. Tem que estudar e praticar. Jesus tá nos chamando, meu irmão.